Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Escorpianos, eu vou começar pela energia que vai estar influenciando neste momento para vocês, né? Nessa sua fase, nesse momento presente. Escorpianos, a energia em si, ela fala a respeito de construção. Mas não é uma construção voltada a um aspecto de personalidade. É uma construção que você coloca uma ação, coloca uma atitude, né? É claro que existe uma decisão involucrada a isso, mas a partir do momento que você resolve construir algo, isso vem com uma intensificação de estabilidade. Então, tudo aquilo que você se colocar a praticar, ou seja, criar algo, pôr sua criatividade em prática, começar um projeto novo, começar um curso novo, começar num lugar novo. Tudo isso que você, escorpiano ou escorpiana, se coloca a vir a fazer, você está tendo ali resultados positivos, resultados nas quais vão gerar ali para vocês confiança, maior entendimento, vontade, até mesmo desejo de fazer algo ser concluído, né? Então, é uma energia que ela beneficia muito o sentido daquilo que construímos como base e a importância que damos a isso, a essa construção de alguma forma. É uma energia, né, escorpianos, que também vai trazer assim, você tendo uma melhor capacidade de lidar com o dinheiro, com o lar, com o trabalho, né, no aqui, no agora, diante da presença que você transmite. É uma energia que traz uma maior confiança em si e na própria vida. É aquela sensação de segurança e firmeza. Então, essa energia ela constrói também, né, uma base emocional, uma base material, a partir do momento que você sente a sensação de estar seguro ou segura aqui, ok? É um instinto de sobrevivência, né, que também ajuda dentro de algumas situações, principalmente de certas abordagens, né, te conecta em conexão com o seu próprio corpo, então o seu corpo, ele é a resposta de situações, de pressentimentos e de coisas que precisam ser evitadas, tudo bem? Só que toda a energia boa também tem seu contra. Então, pode acontecer sim com alguns de vocês de você ficar com medo constante, ficar extremamente ansioso ou ansiosa, ficar com aquela sensação de que você não consegue ficar estável, passar por uma dificuldade financeira, porém uma dificuldade que vem sendo recorrente na sua vida, cansaço, né? E é importante assim dar uma atenção à saúde, porque é uma energia que fala sobre problemas nas pernas, nos pés, na coluna, na lombar. E lembre-se, você está conectado ou conectada com o seu corpo. Então, o seu corpo ele está meio que sendo um oráculo e ele está confessando dia após dia para vocês o que está acontecendo, por que você está se sentindo dessa forma. Então, é importante dar uma atenção para esses sinais. Tudo bem, escorpião? Vamos com a energia complementar aqui. Só vou dar uma olhada se virou alguma outra carta. Sim. Ok. Escorpianos, energia complementar. Vem falando sobre sabedoria. Então, agir com sabedoria te trará uma materialização daquilo que você quer. Aqui, por ser uma energia que traz aspectos de ansiedade,
se bate de repente uma crise, ou você fica mais entediado, agitado ou agitada, isso pode perder, ou melhor, isso pode fazer você perder, escorpiano e escorpiana, a sua capacidade de discernimento, de saber como agir diante de uma situação. Então, aqui é muito importante o equilíbrio. Olhar com um senso lógico para as situações. Um outro ponto vem falando sobre maternidade, fala sobre filhos, pode ser tanto a maternidade em si, o que ela significa para você. Eu falo da maternidade no sentido geral, tá, escorpião? Não falo só se você é mãe ou não, ou se você, escorpião, está lidando com uma questão materna envolvendo uma esposa, uma namorada, uma mãe. Não é isso. É o que a maternidade representa para você. Qual é a visão que você tem em relação a isso? Por quê? Porque diante a todos esses desafios, a tudo isso que está se desenvolvendo, você pode ter uma observação com a questão da maternidade que pode mudar a sua visão de ver alguém, ou como você interpreta esse alguém na sua vida, ou o que você busca em relação ao sentido da vida em si. Isso é mais profundo do que vocês imaginam, tá? Não é uma coisa simples, não é uma coisa que um vai saber dizer para o outro. Aqui realmente é algo particular para cada um, é uma visão que cada um tem e que isso traz algum sentido de uma forma totalmente diferente. O que está sendo desafiador aqui para vocês, escorpianos, durante esse período? Bom, o que está sendo desafiador não está ligado a todo um ambiente, mas a um ambiente em específico. Aqui me fala muito a respeito, escorpião, sobre um espaço, um ambiente dentro de um lar, ou um ambiente específico, que pode ser uma sala de estar, pode ser um quarto, mas existe algum desafio ocorrendo ali em relação a esse ambiente. É claro, vai ter algum familiar envolvido ou envolvida na situação, mas é o que está dentro do desafio de vocês. Então, vocês podem estar tendo uma conversa com alguém e ali se resulta numa situação onde você vai ter que agir com certa sabedoria. Pode ser uma sala, um espaço onde algo é ouvido, algo é comentado, né? Você acabou escutando alguma coisa, só que o que está se passando naquele espaço, naquele ambiente, vai mudar a sua percepção, escorpião. Muda realmente até se você estava ali pensando em formalizar algo ou criar algo ali que você considerava que ia ser bom, que ia trazer um bem-estar mútuo, ou para você e para outro alguém, ou para um ambiente em si, você vai mudar muito a maneira de agir, muito a maneira de tratar essa situação. Porque fala sobre algo que você escuta ou algo que você está conversando com alguém e a partir daquele momento alguma coisa, algum desafio, alguma situação aparece. Provavelmente é um ambiente aqui, dentro da casa, onde as pessoas têm mania de conversar bastante, né? Então as pessoas sempre se reúnem nesse espaço e conversam sobre tudo. Então tem alguma coisa aí que vocês vão precisar ter uma certa atenção. Vamos seguir aqui, escorpião. E a energia em si, ela fala sobre não agir de maneira ingênua e não assumir riscos baseando-se no que você tem no momento. É muito importante, escorpianos, vocês analisarem as coisas.
porque agir com certa impulsividade aqui pode te trazer resultados não tão interessantes. Por quê? Porque fala assim, quando me vem uma emoção, um estado emocional que não é muito apropriado, o desespero ou a ansiedade que dá para que eu saia desse estado pode fazer eu seguir caminhos ou tomar escolhas que não são para mim, porque eu saio da minha sabedoria. Sabe quando você está chorando, você está com algum sofrimento, você está bravo, você está com raiva, e você quer sair daquele sentimento. Então você acredita que talvez a melhor forma de você sair desse sentimento é fazendo isso, falando isso para alguém, ou deixando isso. Só que na verdade você só está se comprometendo e criando riscos, né, com consequências aqui desagradáveis. Porque você sai do seu sentido de sabedoria, você não consegue tratar a situação com racionalidade aqui. E isso poderia, né, gerar ali alguma estagnação. Você pode vir ali, de alguma forma, se sentir paralisado ou paralisada, não conseguindo colocar suas ideias organizadas, né, não conseguindo até colocar em prática, porque está se deixando levar, de alguma forma, por essa questão emocional. Mas, em outro contexto, Escorpião, eu sinto que existe duas ocasiões que motivam você a construir um futuro aqui. E isso está sendo mais em relação ao que você sofreu do que em relação ao que você está vivendo no momento. Então, assim, um sofrimento ele gerou uma necessidade de buscar um sentido na própria vida, de buscar um sentido em uma coisa diferente, porque há um cansaço em não sentir absolutamente nada. Ou quando se sente tudo à flor da pele aqui. É tudo no calor do momento. E esse seria, no caso, né, quando você entende que você quer um sentido para construir um futuro para si, é a hora que você vai tomar o impulso. Mas lembre-se, eu sinto que o que desencadeou essa vontade de buscar esse sentido foi alguma perda, alguma dor, alguma coisa que fez você perder ali, talvez até a própria esperança e depois enxergar que você não poderia esperar nada daquela situação ou nada do outro, que tudo partiria de você. Tudo viria de você de alguma forma. E quando você se dá conta disso, escorpiano, você começa a ver o entorno se movimentar para te favorecer, para te dar caminho, para te dar espaço para que você brilhe, para que você mostre a sua inteligência, para que você comece novas relações. Só que algo precisaria chegar nesse entendimento. Esse entendimento ele não existia antes. E aí é como se você estivesse indo realmente para buscar, chame de vitória, chame de concretização, realização. Eu quero ir mais a fundo aqui com vocês, em que aspecto? Porque como fala muito de, às vezes, ou eu não estava sentindo nada, né? Que se refere muito a não sentir um sentido na vida, ou quando eu sinto algo, eu sinto tudo à flor da pele, mas às vezes não é uma coisa boa de se sentir, é sempre um sentimento negativo. Agora eu estou recuperando a paixão da vida. Agora eu estou recuperando a paixão de viver. Então isso aqui não é uma questão que está relacionada muitas vezes aos outros, mas você está se ressignificando, escorpiano. Porque em algum momento você perdeu a visão de si mesmo. E é a partir disso que um novo ciclo se abre. Por isso que fala que tudo está se movimentando para te dar esse caminho, para que você tenha essa possibilidade, esse privilégio. Independente das suas condições,
o caminho se abre aqui nesse momento. Só que ainda assim, você precisa caminhar em silêncio. Mesmo com esse caminho se abrindo, você precisa, escorpiano ou escorpiana, caminhar em silêncio. Você não deve comunicar de imediato essa transformação, esse processo de mudança que está ocorrendo na sua vida. Você deve seguir isso em silêncio. Provavelmente não expor, não contar para os outros. Tentar manter sob sigilo até onde você conseguir. Isso é muito importante, principalmente no começo disso tudo. E é como se vocês já estivessem preparados para isso. Então, houve uma dor, houve um entendimento do porquê disso tudo, e esse entendimento fez você se ressignificar e talvez olhar para si com mais valor aqui. E é um caminho que a sensação é assim, você está tendo uma segunda chance. E segundas chances aqui podem estar ligadas a vários sentidos. Por exemplo, às vezes você, escorpião, a porta está aberta. É isso que eu quero que vocês saibam. Mas às vezes, você lá no passado, você poderia não ter concluído algo porque apareceu alguma dificuldade. Você depositou ali toda a sua energia, todos os seus recursos financeiros, toda a sua fé numa situação e as coisas não saíram muito bem ou não saíram da maneira que você pretendia. Então alguma coisa ficou para trás, você perdeu uma oportunidade, você perdeu alguém, você perdeu uma chance. Só que a porta se abre novamente. E aqui, escorpião, é o seguinte: a porta se abre, ou você segue, ou você continua fugindo e tendo medo. Aqui não é algo que alguém vai escolher por você. Aqui é algo que você precisa definir. Mas se você for um escorpião, uma escorpiana que no momento está com muito medo, você vai deixar a porta aberta, vai embora e vai largar ela aberta, não vai passar dela e vai ficar assim mesmo. Porque eu realmente sinto que isso que está ocorrendo ou vem para curar vocês ou vem para trazer uma missão de cura. Ou você se curando, você cura os demais. Só que é só isso? É só curar, curar, curar? Não. Se hoje você enxerga a sua vida entre altos e baixos, ou algum desequilíbrio, ou algum desfuncionamento, ou alguma irregularidade, a sua vida volta ao equilíbrio, como deve ser. Não nesse tumulto, não nessa bagunça toda, mas assim, a sua vida volta ao equilíbrio, como deve ser. Você recupera as coisas, e eu acredito que o ponto maior aqui não é você só recuperar um bem, começar um projeto, um sonho seu sendo realizado, mas é pela primeira vez em muito tempo você se sentir você mesmo. Não um fragmento disso, não uma dualidade disso, não uma falta de essência disso, mas você por quem você é, escorpião. E aqui eu tenho energias de peixes, aquário, escorpião como vocês, leão, touro, gêmeos, sagitário, Áries e leão novamente. Mas eu realmente sinto assim que a sua vida vai ter um pontapé inicial aqui.
E isso vem para mudar as coisas, para fazer sentido, para ter reciprocidade, para que toda vez que você se dedicar a algo, você tenha um retorno correto. Você não vai ficar ali trabalhando mais e ganhando menos, você não vai se dedicar mais a uma relação e tendo menos do seu parceiro ou parceira. O que está acontecendo aqui vem para trazer equilíbrio nessas coisas, para que as coisas sejam recíprocas, de igual para igual também. Se vocês estiverem lidando com a energia de Aquário, energia de Escorpião como vocês, Touro, o Leão, são energias que estão assumindo riscos aqui, então estão tendo comportamentos que não se tem naquele momento um certo equilíbrio ou uma certa sabedoria. Isso pode estar trazendo situações que não precisariam, por causa das atitudes que essas pessoas estão tomando. Se vocês estiverem lidando com a energia pisciana, tem muito sentimento guardado aqui, tem muita coisa que a energia pisciana queria desabafar, vocês até me desculpem a expressão, vomitar, colocar tudo para fora, mas eles estão guardando isso por muito e muito tempo. E eles estão preferindo manter uma postura de que eu não estou vendo nada, eu não sei de nada, apesar de estar sentindo tudo. Para quem está lidando com Gêmeos, e em específico a energia de Áries, não tem muita movimentação, tá? Então, se vocês estão esperando uma movimentação radical sobre uma situação, uma mudança de perspectiva, não existe isso neste momento. Existe muito uma coisa de eu te falo uma coisa e faço outra, eu te ofereço isso e daqui a pouco eu não ofereço mais, eu abro a porta e fecho a porta. Então, existe muita contradição aqui entre vocês, ninguém está sabendo muito bem o que quer aqui na situação. Para quem está lidando com a energia de Leão ou a energia de Sagitário, essas energias, elas querem corresponder, porém, assim, existe muito uma questão assim, eu quero o que Escorpião também tem. Eu quero que o Escorpião me dê o que eu estou dando a eles. Então, fala muito de ciúmes, às vezes uma certa competitividade acontecendo. Mesmo que vocês sejam um casal, você vai perceber essa competição dentro do relacionamento, onde um quer estar mais na razão do que o outro, né? Se é uma pessoa da sua família, vocês pode estar acontecendo alguns ciúmes, ou até mesmo a pessoa ela quer ser tratado de igual para igual, então existem essas ocasiões. Tudo bem? Só que assim, Escorpião, independente, eu realmente sinto que vocês precisam agir de uma forma sensata. Investiguem, analise, vejam a melhor forma de agir, de decidir sobre uma situação. Vocês estão sendo guiados intuitivamente. Tudo bem? Em relação à questão materna, né, fala da força dessa energia, então existe uma força, um controle, ou uma mãe se controla por causa dos filhos, ou uma mãe ganha força por causa dos filhos, ou alguém aprendeu a ser forte com a força que a mãe trouxe como exemplo familiar. Existe muito uma questão de controlar, de eu não estar indo além numa situação aqui. Eu sinto que existe alguma boa qualidade, alguma coisa que foi herdada aqui. E em relação àquilo que é desafiador, fala sobre família. Então, parece assim que algum assunto, alguma situação que você escuta, alguma coisa nesse sentido, pode ser alguém falando mal de você para uma outra pessoa da família, pode ser que alguém esteja junto com a família tramando alguma situação.
Pode ser a respeito do seu casamento, caso você tenha um casamento, pessoas comentando algo, falando algo a respeito. Só que é algo que chega até vocês, por isso que se torna uma situação desafiadora. Pode ser alguma coisa em relação a alguém de touro também, como se você escutasse alguém falando algo deles ou pegou eles falando algo de vocês, tudo bem? Para finalizar, um conselho, uma orientação para vocês, Escorpião. Eu estou usando aqui um pouco da energia ancestral, porque nada mais daqueles que sabem e conhecem as nossas raízes para nos aconselhar da melhor maneira possível. E, escorpianos, o aconselhamento, ele segue da seguinte forma. Você é dono do seu poder criativo e das ideias na qual você se inspira. A criatividade é à sua disposição para que, naquele momento, você deixe fluir. Permita-se ser tocado por essa energia. O outro conselho fala que vocês são a plenitude e a expansão de tudo aquilo que gera um contentamento. Você nutre, você é como se fosse um tecelã. A fonte da vida para os outros. Abraço, o amor, as boas-vindas e a aceitação de todos. Você é a luz suave e você é o beijo da mãe. Escorpianos, esses conselhos aqui que vêm para vocês são conselhos dizendo assim, olha, você tem o poder criativo e suas ideias podem inspirar outras pessoas ou vocês inspiram outras pessoas. Então seria interessante pensar nisso. Por que você inspira? O que tem de especial aí em você? E aqui fala que, assim, muitas vezes, Escorpião, você acaba não sendo... você acaba sentindo que não tem tantas realizações ou tanta coisa boa na vida, porque você sempre é a coisa boa na vida dos demais. É como se esse conselho dissesse isso. De alguma maneira, você é a fonte na vida para algumas pessoas. Então, as pessoas nutrem de você de alguma forma. O interessante é não deixar a fonte secar, né? Então, é isso. Não deixa a fonte secar. Tudo bem? Bom, escorpianos, muito obrigada. Tenham um bom período. Se cuidem, tudo bem? Tchau, tchau.